Bom, gente, sejam bem-vindos. A gente está aqui na segunda aula do TensorFlow. A ideia hoje é ver um pouquinho mais de gráficos, de como é que funcionam os gráficos do TensorFlow, e um pouquinho de constantes e placeholders. Espero que vocês gostem. Bom, gente, conforme a gente viu na última aula, o TensorFlow é uma ferramenta que monta um grafo, né? Nessa nova lição, a gente basicamente está criando um grafo novo, né? Chamado G. E a esse grafo a gente está adicionando uma operação de adição. Como a gente viu também na última aula, todas as execuções do TensorFlow ocorrem em uma seção. Então, nesse caso, está sendo criada a seção chamada SESS e o método run executa a seção. Vamos ver um pouco disso na ferramenta Spider. Vamos criar o gráfico, né? Primeira coisa, eu vou importar o TensorFlow. Então aqui eu vou importar o TensorFlow como TF. TF é um alias, né? Eu já viu isso na aula passada, só relembrando. E vamos criar nosso primeiro gráfico, né? Chamando graph. Então aqui eu tenho o nosso gráfico do TensorFlow criado nesse caso. A partir desse gráfico, vamos criar uma operação de adição e adicionar esse gráfico. Vamos definir esse gráfico como default. Né? E aí vamos criar uma operação de adição de dois números, né? Basicamente isso. Como é essa operação de adição? Eu vou pegar um x que vai receber a adição de 2 e 3, certo? E vamos adicionar essa operação ao gráfico. Temos que criar a seção, vamos criar uma seção. A seção aqui é tf.session, a gente já viu isso na aula passada, né? A gente viu isso na aula passada. E agora, a partir disso aqui, o que a gente vai fazer, né? Vamos executar o nosso código. Então, para executar nosso código na seção, chamar o método run x, vou dar um print aqui, né? Certo? Nesse caso, vamos executar. Eu vou clicar aqui no run. Nesse caso aqui a gente teve um erro, né? Basicamente o erro é dizendo que o nosso gráfico está vazio, né? Ou seja, aqui deixa eu mostrar aqui para vocês. O gráfico está vazio. E por que isso acontece, né? Por que eu estou obtendo esse erro? Basicamente que eu tenho que adicionar o gráfico G para a seção. Então eu vou aqui criar o gráfico G. Eu vou executar na seção. Vamos lá, executamos e vamos ver aqui. E aí aparece o valor 5 conforme esperado. Então eu posso criar um gráfico, definir ele como default e adicionando operações nesse gráfico e executar aquela operação dentro da seção que contém aquele gráfico, né? Outra coisa bastante interessante do TensorFlow eu estou seguindo aqui o Getting Started do próprio tutorial do TensorFlow. Vocês conseguem acessar aqui em www.tensorflow.org Get Started, né? E um dos conceitos que ele aborda aqui de início é o conceito de constante, né? Primeiro ele fala que é um tensor, né? Ele fala que um tensor é a unidade central do TensorFlow e basicamente o tensor ele é composto com um conjunto de valores primitivos, que pode ser um array, né, com n número de dimensões. É basicamente isso. Como eu falei na aula passada, o funcionamento do TensorFlow gira em torno dos tensores. A gente já viu que o import do TensorFlow é feito import TensorFlow as TF, onde TF é um alias comumente utilizado. E aí a gente vai ver o conceito de constante. Aqui está sendo criado duas constantes, né? Uma constante node 1 tem valor 3 do tipo float, 32 bits, né? E uma constante de valor 4, que ele converte implicitamente para float 32. E tem um print disso aí. Então eu vou voltar aqui para o Spider para
importar o TensorFlow como TF. Vamos criar aqui a nossa constante, que a gente chama de node 1, tf.constante. Chamar aqui de 3.0, né? Essa constante aqui ela vai ser do tipo float 32. Então vamos usar o dtype aqui igual a tf.float 32 e vamos pegar aqui o node 2 igual a tf.constante 4.0 e vamos dar um print tanto no node 1 quanto no node 2, tá? Vamos ver o resultado aqui. O resultado mostra aqui basicamente os dois tensores que são constantes, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho um constante 0, como a primeira constante, e a constante 1, que é a segunda constante que eu criei. Então, aqui é a forma de trabalhar no TensorFlow com constantes, tá? Aqui ele exemplifica basicamente como rodar uma constante aqui na sessão. Então ele criou uma sessão e rodou aqui os dois nós, né, na sessão, duas constantes do meu gráfico. Então ele vai criar aqui uma sessão, como a gente já fez, né, várias vezes. Então tf.session aqui, e aí a gente vai pintar a execução da sessão tanto no node 1 quanto no node 2. Aí eu vou executar aqui. Vamos ver o resultado agora, né? Então tem 3 e 4, né? As duas constantes foram executadas aqui no TensorFlow. Vamos continuar aqui no nosso getStart. E aí ele usa o conceito de placeholder, né? Basicamente ele chama o placeholder de uma promessa para um valor que vai ser provido depois, ou seja, é um marcador para um dicionário. Deixa eu tentar explicar o que é esse marcador para um dicionário. É basicamente como uma porta de entrada para o teu gráfico, né? Como se fosse uma variável, uma porta de entrada para um conjunto de dados, né? Então imagina só que, deixa eu dar um exemplo bem convencional. Tu criou um castelo e lá no castelo tem uma portinha lá que vai entrar um conjunto vai abrir essa porta quando tu quiser e vai abrir. Ou tem uma compota da represa, né? Você abre a compota da represa lá, aquela água passa, né? Ou seja, é algo que tu vai prover os dados para aquilo. Nesse exemplo, basicamente ele cria um placeholder chamado A, que é do tipo float 32, e um placeholder chamado B, e cria um nó de adição que é a soma de A mais B, né? Basicamente isso, tá? E aí ele vai executar aqui provendo, e aí como é um placeholder, quando você executa, você já coloca dentro aqui chaves, já proveu o valor para o A e para o B, basicamente na hora da execução. Vamos tentar fazer isso aqui na prática, né? Spider, eu vou importar o TensorFlow aqui. Importei o TensorFlow. A gente vai criar o nosso primeiro placeholder, né? Então aqui vai ser um placeholder, né? Qual o tipo do plate 32? O B vai ser outro placeholder. Tipo float 32. Vai ser o A mais B. E finalmente vamos executar. Lembrar que para executar qualquer coisa no TensorFlow precisa de uma sessão, né? Basicamente aqui eu vou criar uma sessão. E vou dar um print, né, da execução da sessão no nó da adição, né? Esse aqui vai ser o nó da adição. Só que a gente está falando no placeholder, então eu tenho que
fornecer os dados. Então, como é que é fornecer os dados? Né? Chaves aqui. Lembrar que aqui são dados simples, né? Pegando duas variáveis do tipo float 32, mas eu posso fornecer dados do tipo de coleção também. No caso aqui é para printar o valor 7, né? Então, salvar, vamos executar. E aqui está o nosso valor 7.0, ou seja, eu criei dois placeholders, dois marcadores, e aqui ele recebeu 3 e aqui ele recebeu 4. É basicamente isso. Bom, fico por aqui nessa segunda aula do TensorFlow. A ideia é fazer baby steps, né, com aulas pequenas. E espero que vocês tenham gostado, certo? Dê like no canal, nos acompanhem.